Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mais Futuro, do projeto Mais Self. Para aqueles que não sabem, o Mais Self é um projeto dentro do Mais Futuro que envolve, dentro da jornada do nosso participante, as suas emoções, a parte comportamental. A gente realmente se importa pelo nosso participante. Um dos nossos valores aqui dentro são pessoas. E quando a gente olha a nossa jornada, o nosso DNA, o nosso propósito dentro do Mais Futuro de servir pessoas que buscam mais liberdade no futuro, a parte das emoções, do comportamento, do intelecto, faz parte, né, do que nós estamos fazendo. E para isso, hoje eu estou aqui numa outra posição como entrevistador e é uma grande alegria eu ter essa convidada aqui. Eu fiz questão de estar aqui falando, conversando, tendo esse bate-papo com ela, que além de amiga já há vários anos, ela é a nossa participante, né? É muita alegria, muita honra que nós cuidamos do futuro dela e hoje ela está aqui nos brindando aí com mais informações, conteúdo bem relevante. Nós vamos falar aqui sobre posicionamento assertivo. E eu quero parabenizar e agradecer a tua vinda aqui, Maria Rafar, está aqui conosco. Muito obrigado pelo teu aceite, né, do nosso convite de estar aqui hoje falando de um tema tão relevante, tão importante. Mas obrigado muito, né, por realmente confiar o teu futuro a nós e temos que agradecer também a isso. Obrigada, Thiago. Como é que a gente chama? Aposentanda? Deve ser isso, né? Quase, né? Aposentanda, eu sou aposentanda. Tô quase chegando na idade e aí já não sei se eu vou jogar para frente ou não, né? Que bom, né? Aí. Que bom, estamos produtivos que ainda. Bom. É isso aí. E hoje, né, a gente vai falar sobre posicionamento assertivo, Maria, mas acho que é legal, né, as pessoas, né, você atua já na área de psicologia, para aqueles que não conhecem, sigam lá, a Maria hoje milhares e milhares de seguidores, eu estava vendo até mais de 150 mil seguidores hoje já, então estava até conversando com ela aqui antes dos bastidores, né, Maria, a gente, né, tendo atuação aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas acho que é legal você contar um pouco sobre você, né, essa tua trajetória na área de psicologia, mas também esse teu novo posicionamento nas redes sociais, perante o público. A gente vê muitas pessoas realmente te acionando para falar sobre vários temas. Um deles é a questão do posicionamento assertivo, que a gente vai conversar, mas eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, falando um pouco da Maria, dos teus, né, o que você tem feito hoje em dia em relação à tua profissão, à tua atividade. Eu acho que a minha trajetória é como a trajetória de qualquer outra pessoa, e é bom que a gente muitas vezes pontue isso. Ela não é linear. Eu comecei como advogada e depois eu fiz a formação em psicologia, eu fiz o curso de psicologia depois de 40 anos de idade, é que eu me formei. Então, o que aconteceu? É interessante isso também, né? Porque muitas coisas fizeram com que a minha vida convergisse para a psicologia, mas não necessariamente essas coisas aconteceram quando eu era jovem ainda. Eu fiz essa mudança. Então, eu fiz essa mudança de carreira. Então, temos uma advogada psicóloga aqui. Exatamente. Daí eu sou mestre em psicologia forense. Eu fui até a primeira mestre do Brasil, muito chique, que era formada nas duas faculdades. Agora tem bastantes pessoas assim. Mas é bacana, porque eu consegui também fazer com que os interesses acabassem até tendo um ponto em comum que se tocassem, coisa que não acontecia antes, né? No começo ainda da minha trajetória como psicóloga, o direito ficou muito de lado. Era independente, caminhava em vias separadas ali. Exato. Né? E aí, falando em mudanças, né? Eu me tornei escritora, aí depois de um livro que fez um relativo sucesso, eu fui entrevistada em rádios, e aí é que eu acabei tendo o meu próprio programa de rádio durante 18 anos. Então, 18 anos eu tive um programa de rádio, de manhã eu ia para a rádio, e depois eu fazia as minhas consultas como psicóloga. Então, eram essas as minhas principais atividades. Quando eu recebi uma notícia não muito agradável de uma pessoa que trabalhava na rádio, eu entendi, me deu, sabe, um clique. Eu entendi que eu precisava ser o meu veículo, que eu não poderia depender de um veículo que me aprovasse ou não, segundo o bel prazer de uma pessoa que trabalhasse lá. E o que eu fiz? Eu resolvi implementar de forma mais assim constante as minhas redes sociais. Então, isso foi uma decisão assim, tomada, pensada, realmente. Né? Então, eu tinha 4 mil seguidores, falando de Instagram agora. Hoje eu tenho TikTok, tem mais de 200 mil, Facebook, bastante também, beira os 300, é bastante gente. Mas quando eu tinha 4 mil seguidores no Instagram, concretamente, eu disse, eu vou publicar um vídeo por dia. E não vou nunca mais publicar nada sobre mim como entrevistadora. Só
como psicóloga. Eu decidi. Uhum. Eu disse, aquilo que eu fazia à tarde, tá? Vai ser o que eu vou fazer durante todo o meu dia. E, em função disso, eu não vou mais. Eu continuei na rádio durante 3 anos ainda e pedi demissão, mas eu preparei durante 3 anos, que nem a Previdência, né? Sim, claro. Preparei a minha saída. Então, essa é a trajetória, em Que suma. legal. E hoje, o que eu faço é os vídeos que antes eram de temas como esse, por exemplo, assertividade, etc., passaram a falar de casos, porque eu já falava de casos em rádio, em televisão também já tive programa de televisão, então também respondia. E aí eu via essa demanda das pessoas, as pessoas me perguntavam, o que eu faço nesse caso? O que eu faço nesse caso? E aí eu comecei a responder. Foi assim, então, que eu construí, digamos, essa trajetória em redes sociais. E hoje, a minha fonte de renda, além das minhas consultas, rádio não temos mais, né? São os meus cursos online. Que legal. Então, eu tenho cursos online que hoje tem mais de 6 mil alunos, então eu tenho digamos, uma consistência bastante grande. Então, basicamente, essa é uma história de uma trajetória não linear, né? Que legal. Eu estou fazendo 60 anos esse ano, Uau. não pretendo me aposentar porque gosto muito do que eu faço, mas evidentemente que hoje eu Tenta equilibrar, né? trabalho Você menos, falou. né? Digamos, atendo menos pessoas, eu posso escolher, porque, claro, as coisas vão mudando, e embora a gente tenha uma presença grande em rede social, já entende que é uma hora de prestar atenção assim, E mais aquilo que você curtir. falou, né? Eu acho que a abrangência, quando você entra, né, no meio digital, em mídia social, você tem uma abrangência muito maior até do próprio trabalho que você está fazendo. Sim. E até entrando até dentro do nosso tema, né? Posicionamento assertivo, eu noto que nas tuas redes sociais você trabalha muito com cases reais, Sim. né, de pessoas que te procuram, né, com angústias, com dúvidas, com situações, e eu vejo como você se posiciona de uma maneira assertiva em vários e vários momentos em relação a esses temas, né, e eu acho que isso tem uma atratividade bem legal. Mas entrando especificamente nesse tema, né, posicionamento assertivo, tem se falado muito sobre isso, explique, né, um pouco sobre isso, o que é realmente o posicionamento assertivo, que às vezes a gente fala, mas será que realmente a gente entende a fundo o conceito do que é o conteúdo em relação ao posicionamento assertivo? Se você puder compartilhar conosco aí o que é o significado realmente de posicionamento assertivo. Eu vejo que o mundo corporativo confunde um pouco, sabe? Confunde com positividade, com impositividade, e não é necessariamente assim. Vamos começar do começo. Assertivo é com 2 S's, tá? Porque não é assertivo de acertar, é assertivo. Ou seja, já começa uma coisa bem interessante. Você não precisa se preocupar em acertar. Que legal. Tá? Então, ser assertivo com 2 S's, que não é com C, tá? Que isso é importante. Ser assertivo é você saber falar sobre aquilo que são os teus anseios, as suas opiniões, as suas demandas, enfim, aquilo que você deseja comunicar, que você comunique da forma adequada. Ponto. É isto. E eu diria uma coisa maior ainda. É o posicionamento. Então, vamos falar, ser assertivo é ter um posicionamento adequado. O posicionamento adequado é que faz a pessoa ser feliz. Vamos analisar. Se, por hipótese, hoje eu recebo um diagnóstico de uma doença fatal, tá? De uma doença que vai me levar à morte em pouco tempo. Claro, é um diagnóstico péssimo. Contudo, se eu me posiciono, eu poderia me posicionar, por exemplo, né? Meu Deus, nossa, que horrível. Ai, vou ficar mal. Tá. Ou eu começar já a raciocinar. Peraí, o meu convênio cobre isso, não cobre? Que tratamento que tem, que tratamento não tem? Aonde tem isso? Vou dar um Google, quero descobrir melhor sobre... Será que esse diagnóstico está correto? Ou seja, se eu coloco o meu esforço, se eu coloco a minha energia para tentar equalizar esse problema da melhor maneira, quando eu dormir hoje, eu vou dormir ainda com esse diagnóstico, mas certa de que eu estou fazendo algo por isso. Eu estou tentando saber o que é, o que não é, se tem tratamento, se não tem, se vou sofrer, se não vou, como é que funciona. Se eu, por exemplo, por outro lado, optasse por uma manobra derrotista, uma reação derrotista, meu Deus, chora, liga para não sei quem, chorando, vai lá na rede social, filma assim. Ó céus, ó vida. A famoso Acabou, filme lá com soro, né? A pessoa se filma com soro, né? Aquela famosa, para dizer,
tô mal, né? Aí todo mundo pergunta, o que você Que tem, você- né? Para dar engajamento, né? Então, veja, talvez esse não fosse o posicionamento que me deixasse com a cabeça no travesseiro mais tranquila. Uhum. E aí, não precisamos também ir para o trágico, mas em qualquer outra circunstância, mesmo que o meu dia tenha sido ruim, se ao deitar a cabeça no travesseiro, eu sei que eu me manifestei da forma adequada, que a gente vai ter tempo de falar sobre o que é isso, Uhum. eu sei que eu posso ser mais feliz. Então, eu costumo dizer e atrelar o conceito de felicidade a posicionamento. Uhum. Quem se posiciona sabe exatamente o que eu estou falando, sabe o que é se sentir feliz consigo mesmo. Eu percebo que os anseios de muitas pessoas não são atendidos porque elas não se posicionam direito, muitas vezes, né? Porque há, às vezes, uma paralisia, que seria um posicionamento mais passivo, ou há uma agressão muito grande, o que também é uma reação ruim. Depois a gente pode falar Uhum. como chegar a isso. Não, tem truquezinho para isso, tá? Que legal. Eu vejo muito, então, ouvindo você falar ali, né? Porque a gente vê uma necessidade até desse posicionamento assertivo, seja no âmbito pessoal, nos relacionamentos, Sim. seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento com os filhos, seja Amigos, amizades, tudo. né? Você realmente precisa Sim. ter esse posicionamento, como também dentro do ambiente profissional. Pelo amor. Aí, Que acho que bastante. até, de certa forma, aumenta ainda mais a régua, porque acho que as pessoas esperam isso por parte até da liderança, etc. E aí, ouvindo você falar, até lembrei, eu como cristão, lembrei de um versículo que fala da verdade em amor, né? Que existe uma forma de nós falarmos a verdade, mas existe uma forma de nós falarmos a verdade que é em amor. E você falou muito sobre uma necessidade do posicionamento assertivo, ser verdadeiro no que você está falando, mas na forma que é falada, na forma que você se Opa. posiciona, tem todo um diferencial em relação a isso. Você vê que hoje não é só realmente falar a verdade, é o como você vai transmitir essa Perfeito. verdade. Está Perfeito. relacionado muito a isso? Tá bastante. Nós temos, assim, vários itens, né, para comentar sobre o posicionamento. Você já falou um. Uhum. Forma. A minha palavra pode estar embrulhada com uma pedra num jornal sujo e eu jogar ela em você. Uhum. A minha palavra pode estar embrulhada para presente. E é a mesma palavra. Então, eu posso me posicionar. Eu posso dizer, Tiago, sei lá, por hipótese, né? Tal dia, tal pessoa que você conhece não me atendeu direito. Tal pessoa demorou no atendimento. Eu posso dizer isso embrulhado para presente. Uhum. De forma que seja verdadeiro aquilo que eu te diga. E é o que Digo a a gente espera, verdade, né? É o que a gente etc, espera, né? tal, Porque por é isso aí, exemplo, para né? melhorias e tal. É Exato, isso aí. mas sem a agressividade que talvez seja esperada de uma pessoa mais explosiva, né? A agressividade é uma maneira de se comunicar muito interessante também, tá? Mas ela precisa ser pré-concebida, ou seja, vou dar um susto no fulano porque tá demais, ninguém me atende bem nesse lugar, tarará, eu vou lá, então eu vou falar de uma maneira muito firme. Consciente, se diz? Exato, como se fosse o lobo mostrando o dente. Uhum. Porque de vez em quando tem que mostrar o dente, né? Sim, Tá? Quando há essa consciência, o formato pode ser agressivo. entendi. No que não há problema algum. Desde que seja uma decisão, entendeu? Não um impulso. Eu costumo dizer que as emoções, elas são o domínio, né? É como se fosse um domínio das emoções. Então, muitas pessoas acham que a sua emoção, ela simplesmente toma conta delas, que o raciocínio fica, né, por um determinado momento desligado e que daí elas podem soltar qualquer coisa. Uhum. Não. Há maneiras da gente colocar o raciocínio justamente por isso, para calcular a forma como eu falo. E na forma é o quê? Inclui as palavras, o tom de voz. Aí vamos para um outro item, o momento. Uhum. Qual seria o momento para uma pessoa falar determinada coisa? Eu conversei com você antes aqui do programa. Eu escolhi um momento específico para conversar com você um determinado assunto. Acabou. Certo. Até você perguntou, por que você falou antes? Porque não quis, queria falar agora. Pronto! Pessoalmente, não é verdade? É verdade. Então você veja, não tem agressividade nisso. Tem uma escolha de um momento. E às vezes as pessoas se enganam. Elas pensam que o momento certo de você dar uma resposta, por exemplo, é na hora. Quando na hora, às vezes,
a gente está no domínio das emoções, o formato não sai tão correto, talvez você não pensou muito sobre o assunto. Ah, Maria, mas deixa passar demais. Não. É o equilíbrio, então, entre não deixar esfriar muito, mas ao mesmo tempo não ter o rompante das emoções e você acabar fazendo da forma errada, comunicando de forma Exatamente, e errada. daí você se arrepende. Veja bem, a emoção, ela é tipo o roletrando lá do Silvio Santos, tá? Vai tic, tic, tic. Ah, dobrou, ai que bom, nossa, deu certo. Quando você reage, por exemplo, saindo correndo de um ladrão, sei lá, deu certo. Nossa, não levei um tiro, escapei. Ótimo. Mas às vezes dá errado, né? Às vezes perde tudo, né? O roletrando, né? Tic, tic. Não é verdade? Então, assim, tudo aquilo que você faz com digamos, a emoção fervendo em você, pode dar certo, sim, mas pode dar errado também. Agora, quando você coloca a mediação do raciocínio, vamos agora para o mundo corporativo, você se torna uma pessoa, e vamos falar uma palavra que muitas vezes também é relacionada com o negativo, se torna uma pessoa calculista. E por que não? Por que não calcular? Se eu sou sua subordinada e tenho uma coisa a te dizer, por exemplo, será que eu preciso dizer naquele momento que eu estou pensando? Será que não é melhor eu pensar, peraí, vou conversar com o Thiago desse jeito? Não, acho que eu vou mandar um e-mail para ele, porque fica registrado. Ou mil outras coisas, né? Sim, sim. Então, vejam, às vezes o mundo corporativo cobra, sim, posicionamentos. Sim. Mas não vamos confundir com troco na hora. Porque não é troco na hora que você tem que dar. Ninguém é cobrador de ônibus aqui, entendeu? Tem cobrador de ônibus também, ele dá o troco do dinheiro na hora, né? Mas, fora isso, na nossa vida, a gente não tá aqui para dar troco. A gente tá aqui para usar o nosso raciocínio a nosso favor. E tem gente que não usa, você entendeu? Esse é o grande problema. Aí as emoções fazem com que, muitas vezes, a gente não tenha essa adequação. Nem de forma, nem de momento. E outro item, pessoa, né? Será que é para você que eu tenho que falar determinada coisa? Não sei. Dependendo do assunto, não é você. Sim. E o que é legal, olhando nessa questão do ambiente empresarial, né? Tá cada vez mais comum dentro das empresas até o próprio feedback estruturado, né? Os liderados terem a liberdade perante os seus líderes de questionarem, de falarem, de se posicionarem de uma maneira mais assertiva. Só que ainda eu vejo, às vezes, muita resistência por parte das pessoas do falar a verdade, do como falar a verdade, dado aí as consequências de um posicionamento assertivo. Como que você vê, né, essa questão? Claro que a gente tem, e acho que é legal você compartilhar os principais benefícios, a gente realmente entender os benefícios de um posicionamento assertivo, né, seja, né, como você está trazendo exemplo aqui, até de melhoria contínua, de você realmente aprimorar o teu comportamento, a forma que você faz, o teu serviço, seja o que for, né, dentro de casa, com a tua esposa, com o teu marido, seja, né, em qualquer ambiente. Mas acho que é legal as pessoas, a partir do momento que identifiquem esses benefícios, realmente entenderem isso que é para o próprio bem. Mas como equilibrar isso? Tá, eu quero ver o benefício, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de me posicionar assim, dessa maneira. Conte um pouco sobre isso. Você até citou versículo bíblico, né? E a verdade, eu acho que é meio forte para a gente usar. A gente pode, por exemplo, dizer a minha verdade. Aí, quando nós começamos a pensar, a minha verdade é essa, em primeiro lugar, eu já começo a aceitar que haja outras verdades. Aí, eu já começo a pensar, peraí, eu vou dizer o que está acontecendo, no meu ponto de vista. Você compreende que quando você entende o tamanho da tua verdade, aí tudo começa a se deslocar melhor. Ou seja, você começa a pensar, peraí, qual o formato disso que eu vou falar? Vou falar de que jeito? Quando que eu vou falar? É a minha verdade. Não é a verdade absoluta. Então, veja, falar a verdade é falar a minha verdade. E aí o que acontece? Eu automaticamente, o que eu faço? Eu admito que exista a sua verdade. Truquezinho básico da tia Maria. Olha, que está no meu curso de inteligência emocional, que, aliás, você ganhou uma inscrição. Ganhei, e eu estou acompanhando quem faz, quem não faz. Não comecei então, no meu curso. Aí você vai ver a aula tá na minha listinha. Você vai ver a aula de posicionamento. Olha que interessante. Olha que bacana. Eu posso dizer assim, se eu for dizer uma coisa espinhosa para o Thiago, o que eu posso fazer em primeiro lugar? Não é morde a sopra, tá? Não, tá? Mas eu posso dizer assim, primeiro eu valido. Eu digo, Thiago, realmente,
aquela instrução que você me deu no projeto e tal, até um certo ponto eu achei interessante. Aí você coloca uma vírgula. Mas... Contudo, todavia, não precisa nem usar o mais, mas você pode até fazer uma parada dramática, pausa dramática. Aí você fala a sua coisa. Eu penso que, a partir daquele ponto, a gente poderia fazer diferente. O que acontece? O Tiago me ouve. Eu não estou dizendo assim, aquele projeto lá não está certo. É diferente. Eu digo, não, até aquele ponto, ou uma parte dele, eu concordo. Mas eu não concordo com a outra parte. Então, você, que é a pessoa que é receptora de um movimento meu assertivo, você não vai estar com pedras na mão, não vai estar na defensiva, porque eu já validei uma parte do que você faz. Eu só estou me referindo à outra parte. E aí vem outra coisa. Gente, estou dando para vocês o segredo de ser feliz. Agora, daqui a pouco... as dicas práticas. Todo mundo aqui no Mais Futuro vai estar fazendo isso. Você vai ver. Daí você vai reconhecer. Vai dizer, olha só. Sim. Aí o que eu posso fazer? Uma coisa chamada, que ajuda tanto na comunicação, chamada questionamento socrático. A psicologia, é bem interessante a história da psicologia. Psique quer dizer alma em grego. Vem do psique, que quer dizer borboleta também. Muito bonita essa imagem que a gente tem do que é a psicologia. Então, a psicologia, ela antes explicava os fenômenos humanos através de deuses, né? Por exemplo, caía um raio em quem era mal, tal. Hoje a gente fala que é um narcisista, né? Não, mas daí antes era isso. Depois, a psicologia, a própria psicologia, a psique mesmo, né? Ela se apropriou dos mitos gregos, que mais ou menos eram religiões, né? E que diziam assim, puxa vida, nós castigamos quem está em excesso. Os gregos diziam que estava em híbris. Quem estava em híbris era castigado. Então tinha lá os Zeus, raio num, não sei o que, no outro, prisão para o outro ficava carregando pedra até lá em cima, depois caía de novo, esse monte de coisa. Tá. Vamos agora, então, para os dias de hoje. E nisso, Sócrates, que estava lá na época rolando pelo mundo, mostrou que nós podemos questionar as pessoas quando estamos conversando com elas. Seja para direcioná-las para o nosso ponto de vista, seja para entender o ponto de vista delas. Isso serve com a educação infantil também, tá? Que é louco do bom. Olha aí, já vai... Verdade. Quantos anos a piazada? 9 e 6. Fantástico, você vai usar, que vai ser uma maravilha. Aí, então, assim, a gente usa o questionamento socrático. Então, quando eu falei para você, Tiago, eu concordo com a primeira parte lá do projeto, contudo eu vi que se a gente tomar um caminho assim, seria melhor. E aí eu explico, né? E aí eu volto para você. O que você acha do projeto com esse caminho? Ou seja, eu jogo para você. E aí você começa a pensar a respeito. Não é só a pergunta o que você acha, o questionamento socrático. São várias outras coisas. Mas eu posso levar pessoas a raciocínios. Criança é uma maravilha. Então, em vez de você dizer, nossa, sujou de novo a pia, não sei o que, e tal, né? O que você acha se você fosse a pessoa que todos os dias tivesse que enxugar depois que uma pessoa lava a mão? O que você sentiria se você fosse a pessoa que tivesse o dia inteiro que enxugar cada vez que alguém lavasse a mão? Faz ela refletir sobre a situação. Exato. Então, aí você coloca empatia no meio. Que empatia o que é? É eu fazer a outra pessoa compreender como eu me sinto. Não é se colocar no lugar do outro. Isso aí, cá para nós, não é possível, né? Vamos combinar, né? Então, assim, empatia é eu calcular como o outro se sente. Você viu quantas coisas estão dentro de uma assertividade? Sim. Então, assim, tudo isso sem raciocínio cai por terra. Eu entro na tua sala, aquele projeto lá, entendeu? Acabou, pronto. Detonei tudo aquilo que eu queria falar para você. Então, então vamos lá, escolho o momento certo, a pessoa certa, a forma adequada. Qual é a forma? Como eu disse, embrulhar para presente as minhas palavras. Como é que eu faço isso? Eu valido você. Depois eu digo a minha verdade. Eu faço um questionamento socrático para que você também raciocine. Veja quantas coisas. Já teve gente que me falou assim, você manipula as pessoas, Maria? Sim. Mas quem é que não manipula o meio ambiente a seu favor? Quando você cumprimenta um porteiro de um prédio que você não conhece, o que você quer com ele?
Quer ficar amigo dele ou quer que ele te atenda? Né? Ou quer que ele role a roleta antes? Não é verdade? Então, assim, a gente pode compreender que nós podemos manipular o mundo a nosso favor. Sem ser narcisista, tá, pessoal? Por favor, né? Tá? Da melhor maneira possível. Ou seja, eu posso colocar várias questões de forma a que eu possa me posicionar. E de verdade, quando você consegue falar sobre si, quando você consegue se colocar em qualquer ambiente, você deita a cabeça no travesseiro melhor. Uhum. E é interessante você colocando ali, né? Você acha, talvez alguns que estejam nos assistindo, poxa, mas eu não consigo me posicionar de uma maneira assertiva. Né? Certo, É possível tem muita gente assim. desenvolver esse comportamento, essa forma como você colocou, de realmente não só falar a verdade, mas ter o cuidado como... É possível desenvolver, que dicas que você dá realmente para a pessoa se autodesenvolver, né? Desenvolver esse comportamento de um posicionamento assertivo. Eu tô rindo porque é o meu trabalho, né? Olha Meu aí, trabalho é esse, é fazer pessoas que explodirem menos, né? E pessoas que são pacíficas demais, são muito passivas, recebem tudo e não respondem nada, também se manifestarem. Eu sempre digo, ser bacana não é ser banana. Tem uma diferença bem grande, né? Então a gente pode deixar de ser banana, ou deixar de se sentir um banana. Ou pelo menos, quando você optar, porque também temos um detalhe importante, tá? Quando você opta por ser passivo, é mais ou menos como dizer assim, eu não preciso ganhar todas as batalhas. Pode ser também Sim, um dos posicionamentos, é um posicionamento a passividade. perfeito. Por quê? Porque o posicionamento, mas veja bem, a passividade proposital. Proposital. Eu vou dar um exemplo que eu sempre cito, porque é de uma menina que eu atendi há muitos anos. Ela chega segunda-feira chorando no consultório. No dia anterior, a sogra tinha dito para ela. Uma coisa muito passiva, agressiva, bem coisa que a gente acaba percebendo às vezes, né? Quando tem alguma diferença e tal. Aniversário do marido dela, filho da sogra, né? Vai lá. E a sogra pega e comenta com as parentes. Nossa, antes eu dava todas as minhas calças para fulana, tararau. Mas agora eu nem sei que número que ela veste, ela engordou tanto. E quem era essa fulana era a minha paciente, né? E que ficou muito mal, diz, ai meu Deus, tarará, tarará. Chegou lá, olha só o que ela faz comigo, Maria, você sabe, eu estou sempre atrás de regime, eu estou fazendo academia e tal. Então nós combinamos o seguinte, que ela no final de semana seguinte, ela comentaria alguma coisa com essa sogra. Então vamos lá. Sua sogra fala uma coisa para você no meio de um churrasco. Não é o momento de responder. Esse é o cálculo. Já começa por aí. Porque nós vamos criar uma confusão familiar desnecessária. Então, assim, quando você é passivo de propósito, você não fica como, levei desaforo para casa. Não. Você fica pensando, espera, que agora não é o momento. No caso da menina, ela levou o desaforo para casa porque ela ficou chorando. Ela se sentiu mal. Não. Segunda nós treinamos. Então, sábado ela foi conversar com essa pessoa. E disse, fulano, eu compreendo que você dê muito valor para o corpo. Aí, claro, daí nós tínhamos uma dose de maldade encomendada, mas a gente tem que também, né, de vez em quando tem que mostrar um pouco o dente, né? Tal. Contudo, veja, eu desde pequena eu faço regime. Desde os 8 anos de idade, minha mãe não me deixa comer o que eu quero. Eu me tornei nutricionista. Eu malho todos os dias na academia. Então você veja como para mim essa questão é pontual e corta o meu coração. E você disse isso na frente de todas as pessoas? Questionamento socrático. Qual era a sua intenção ao me dizer isso? Olha que lindo. Resumindo, desmontou essa pessoa. Aí eu não abraçou, saberia, eu colocaria embaixo da mesa. Entendeu? Nessa hora. Entendeu? Reconheceu, falou, puxa, desculpe, é verdade, tal, tal, tal. Ou seja, você reconhece uma pessoa com um comportamento passivo-agressivo, não é um bom momento, naquela hora em que a pessoa é passiva-agressiva, responder. Porque aí todo mundo diz, nossa, mas ela não falou nada. Não. Você calcula. Então, veja, para as pessoas que têm dificuldade, aquelas pessoas que se sentem sempre bananas, né? Às vezes, é uma boa opção não responder na hora. Às vezes, é uma ótima opção não responder nunca para determinadas pessoas.
E fique tranquila, se essa for a sua opção. Agora, se você crê que você precisa se posicionar, ensaie aquilo bonitinho. Hoje em dia, tem pessoas que brigam pelo WhatsApp, eu acho lindo. Claro, fantástico. Se a pessoa não tem coragem de falar pessoalmente, qual é o problema de você mandar um textão? Problema zero. Desde que seja um textão daqueles bonitos, né? Cujos prints Bem não sejam que nem os do Neymar, né? Que depois que espalha, depois, né? Só dá problema para ele, né? Não é verdade? É verdade. Então veja quanta coisa a gente pode fazer. Então, para qualquer pessoa, primeiro pense na sua verdade. Pense que a sua verdade ela pode ser dita, sim. Não obstante, ela possa ser dolorosa para o outro. Mas ela pode ser dita. A mesma liberdade que uma pessoa tem de invadir a tua esfera, às vezes com um pedido. Dizer não. Faz parte de ser assertivo. Dizer não, por exemplo. Então, a mesma liberdade que alguém tem de invadir a sua esfera, você também tem de repelir. Mas eu vou magoar. Aí vem a famosa frase da minha filha, só lamento. Só lamento. É verdade. E como, voltando para até dentro do que você está comentando aí, né? Até na questão de uma negativa, vamos puxar para o ambiente corporativo. Perfeito, ótimo. Né? A resistência, muitas vezes, volta a sogra pode ser o chefe. Isso. E agora, mas se é meu chefe. Familiar, pior ainda. Como que eu vou falar isso para ele? Como que ele vai entender? Isso. Porque há Perfeito. uma certa resistência. Claro, porque é de lá que nós comemos, né? O nosso dinheiro. E agora, como que vai ser visto isso? Será que ele vai entender esse meu posicionamento assertivo da melhor forma correta? Depois quero até explorar um pouco mais como a pessoa que realmente recebe um posicionamento desse, qual é a forma correta de se posicionar. Mas vamos focar aqui na questão corporativa, né? Como que você vê isso? Líderes lidando com isso, se expondo de uma maneira natural, direta, né, de uma forma correta, pensando na estratégia, até colocando uma estratégia de como fazer tudo isso. Mas estratégia, a vida é estratégia, gente. Olha, se você olhar a tua vida como um tabuleiro, metade dos teus problemas estão resolvidos, sabia? Porque você não bota emoção nela. E na empresa, vai pôr emoção na firma, por quê? Me explique. Desde quando você nasceu com cordão umbilical na empresa? Não, mas eu preciso do emprego. Beleza. O medo, né? O medo das pessoas do receio. Entendeu? A emoção, ela não pode dominar a nossa relação corporativa. Você fez essa hipótese, né? Colocou por hipótese isso. Mas como eu vou falar, etc. Às vezes eu posso escolher não ser a pessoa que se comunica sobre um determinado assunto. Mas que isso não seja um motivo de raiva para você, entendeu? Que seja uma escolha. Que seja, peraí, eu escolho não me posicionar sobre esse assunto. Vamos combinar? Você falou em líder e liderado, e eu falo em chefe e chefiado, cá para nós. Porque nem todo líder... nem todo chefe é líder, né? Cá para nós. Fato. Cá para nós, né? É chamado de líder. A sua grande maioria é chefe. Exatamente, é o chefe, né? Então, às vezes, você tá com uma chefia que cá para nós, né? Um dia a empresa vai se dar conta que aquilo lá é o famoso jabuti lá no pôster, né? Que todo mundo fica perguntando como é que ele foi parar lá, quem vai tirar, né? O que eu mantenho lá em cima, não é verdade? A gente faz aquela pergunta famosa, né? Todo mundo pede amém para ele. Exatamente, ele é o jabuti tá lá. Centro de tudo. Exato. Então, assim, às vezes não vale a pena se manifestar. E às vezes a forma mais assertiva que você tem é de fazer o teu LinkedIn bombar e você conseguir o teu trabalho. Né? Que também tem isso, porque o que eu percebo em algumas pessoas que estão queixosas do seu trabalho é o seguinte, o ambiente corporativo onde estão não lhes agrada por qualquer motivo, né? Estão num ambiente, por exemplo, tóxico, que podemos ter, muitos ambientes tóxicos, né? Em que a pessoa se sente mal por se posicionar, porque sabe que não vai dar certo, mas também não se movimentam. Se sujeita àquilo. Exato, porque eu vejo, quando uma pessoa está no mundo corporativo, não olhe meu LinkedIn, que só tem meu nome lá. Só pus meu nome para pegar o nome. Tem meu nome e uma foto. Lá você não movimenta nada? Não movimento, para quê? É só não estou procurando emprego. Mas assim, o mundo corporativo, né? Mas olha, eu diria que cada vez mais o mundo corporativo precisa de profissionais como você. Deus, olha, que preguiça, gente. Não me convide ideia, para trabalhar. Tá bom, não é o foco. Não, de jeito nenhum. E veja o seguinte, o que eu quero dizer? Quem está no mundo corporativo e se encontra numa situação, por exemplo,
de inação, porque não consegue se posicionar, porque o ambiente é tóxico. Vamos falar de outra coisa, não só da inação da pessoa, mas realmente porque ela faz todos os cálculos e fala, meu Deus, se eu falar aqui não vai adiantar nada. Não é? Pode ser. Pode. Então, essa pessoa, ela deveria produzir o quê? Uma boa vitrine. Onde ela produz essa boa vitrine? Hoje em dia, eu acho que são 2 redes sociais em que você produz bem. Em LinkedIn e Instagram. Vitrines enquanto pessoas, né? Tipo, não precisa ser um Instagram profissional, mas um Instagram bacana, né? Que mostra que você é uma pessoa É a tua do bem. imagem, né? Exatamente, É uma forma né? que Porque você... é um cartão de visitas. E um LinkedIn, no mínimo, atualizado. Ah, mas falta fazer coisa. Então faça cursos. Hoje em dia tem curso online de tudo, pelo amor de Deus, tem curso gratuito, não é verdade? Sim. Então, assim, esse também é um movimento assertivo, tá? Pense, se eu estou num lugar em que eu não consigo ser assertivo, porque o lugar é tóxico, eu tenho que ser assertivo, me posicionar com relação ao quê? Aquilo que eu posso gerir, que é a minha carreira, né? Então, faz sentido, né? Sim, total. Total. E eu acho que é interessante porque eu até brinco aqui com os nossos colaboradores, eu chego para eles, olha, gente, eu prefiro... A gente passa hoje, né, pelo menos 1/3 das nossas vidas trabalhando. Sim. Né? Então, boa parte do que nós fazemos hoje como... às vezes eu falo até, eu passo mais tempo com muitos colaboradores, hoje com home office muda um pouco do que com a minha própria família, com a esposa. Então, você realmente está num lugar que você... tem essa liberdade, que você esteja feliz, né? Às vezes é melhor vai vender pipoca ali na praça, mas mude. Certo, E claro. do que você se sujeitar a isso, né? É uma questão de escolha da própria pessoa, né? Se sujeitar a esse modelo, e aí entra muito a questão de passividade que você falou, olha, você está sujeito a isso, mas eu não tenho essa liberdade de me posicionar, de ter um posicionamento assertivo. Mas tá eu sempre pergunto, tua. como é que tá no LinkedIn? Sempre faço essa pergunta. Faz tempo que eu não mexo. Então, fofolete. Tá difícil, né, a sua vida. Então, assim, eu me queixo daquilo que não pode ser mudado e, ao mesmo tempo, não faço nada por isso. Claro, não estou dizendo que todo mundo... Então, agora vai todo mundo mudar de emprego. Não, também não é assim, né, Tiago? E a gente sabe que as pessoas... Porque, às vezes, é o problema também... próprio colaborador também, Exato. né? A gente sempre... não, meu chefe, mas... Né, como que você também, né, tá lidando dentro da tua estrutura? Então tem que entender o contexto, tem que entender, como você falou, eu gosto de usar muito uma frase, que nem toda certeza é uma verdade. Né, você falou. Perfeito. Então, às vezes a pessoa, não, eu tenho uma certeza, ele me persegue, é certeza. Qual que é a verdade em relação a isso? Né? Você tem uma convicção, e eu creio assim que muitas vezes a gente tem que questionar até o nosso passado, crenças, valores, princípios, educação que nós tivemos, porque isso está refletindo muitas vezes até no nosso posicionamento. Exato, sim. E eu acho que essa mudança, essa quebra de paradigmas, mudança de mentalidade, ela precisa ser desenvolvida dentro desse novo posicionamento, né? Perfeito. Quando você fala da carga passada, você fala uma coisa que é, assim, muito, muito, muito pontual. Às vezes, nós... durante o nosso desenvolvimento, desde que a gente é criança, a gente usa algumas ferramentas que não são muito úteis, tá? Assim, de comportamentos, né? Por exemplo, uma pessoa opta pelo silêncio porque tem pais muito invasivos, por exemplo. Então eu fico quieto e tal. Mas às vezes, aquela mesma ferramenta, a do silêncio, por exemplo, que foi tão útil para você durante a tua adolescência, por exemplo, ela não é útil na vida adulta, né? E aí eu preciso desenvolver novas ferramentas. Às vezes, alguns traumas causam também um uso maior de uma ou outra ferramenta. E aí, claro, terapia sempre ajuda, porque é um processo que é uma viagem dentro de si próprio. Mas como a gente está aqui, né, para explicar o caminho das pedras, vai aí mais uma... Esse macete é bom, viu? Anota esse aí. Então, para tudo. Parada dramática para falar faça macete. O curso que você vai entender olha o que, aí, que eu quero dizer. Olha aí, vamos lá. Fica então, a dica assim, também para aqueles que ainda não têm o curso. Depois a gente vai falar sobre isso também. Veja bem, vamos lá. Uma vez, eu vou até contar a história disso, que foi interessante. Uma vez eu ganhei ingresso para assistir uma palestra do Philip Kotler no Positivo, na Universidade Positivo, em Curitiba. E Philip Kotler é o inventor do marketing, né? E eu que não entendia nada disso, eu falei, sabe o quê?
eu vou assistir, porque custava R$ 900, eu ganhei de presente, e falei, alguma coisa eu vou aproveitar que essa pessoa fala. E fui. Mas como eu tinha o programa de rádio e a palestra começava em seguida, eu fui muito rápido. E eu entrei rápido, tal. E eu não percebi que estava todo mundo com foninho, que era o tradutor. Menos eu. Mas eu falei, sabe o quê? Meu inglês está bom. De forma que até foi ótimo, porque eu acho que o tradutor não traduzia direito, porque eu achava algumas coisas engraçadas e ninguém ao meu redor ria. Então, eu acho que o tradutor era meio sem graça, né? O que eu imaginei? Uma palestra do Philip Kotler, eu pensei, vai ser assim, né? Você vai ter que mergulhar no PDF do homem, né? Porque deve ser um negócio assim, né? Um PowerPoint com cheiro, né? Uhum. Não. Era um PowerPoint muito sem vergonha, muito, que tinha um alvo. Nunca mais vou me esquecer disso. Um alvo. E daí ele dizia, target. Ele fala bastante, target. Ele diz assim, o que não está no target, daí ele mostrava as flechinhas, é uma ação de marketing que perdeu. Porque se não está no target, está quase, mas quase é sinal que você gastou a mais do que deveria. E aí eu voltei daquela palestra muito impactada pelo tal do target. E eu falei, sabe o quê? É isso que está faltando para os meus pacientes. Quando eles ficam muito emocionados, eles estão com o sistema límbico funcionante. Porque o sistema límbico, depois, se quiser, que eu te conto a história das emoções, que é bem interessante. Mas aí, pensei, peraí, sistema límbico tal. Para ele entrar no lobo frontal, cujo lobo frontal, na nossa evolução humana, surgiu depois, eu pensei, não vou fazer mais o pessoal ficar calmo, ou contar até 10, ou relaxar. Eu vou falar para eles terem um alvo. E prestarem atenção no alvo. Depois eu fui desenvolvendo melhor e eu transformei o alvo numa mira, que eu achei mais barato do ponto de vista mental. Então, você imagine uma mira, como se fosse aquela mira do sniper, e ponha, olha que legal, quando você está numa situação de tensão, olha o macetinho. Coloca aquela mira como se fosse uma lente de contato aqui, ó. Eu faço. Porque eu tenho uma tendência a ser agressiva. Essa é a minha tendência. Então, eu sei, né? De onde eu vim, de uma família catalã, as pessoas apontam um dedo na cara do gerente. É o normal. Sem medo de ser feliz. Então, como eu sou assim, então, a minha questão é como eu devo controlar o meu posicionamento para que eu não seja agressiva. Então, eu uso com muita frequência. Naquele caso que eu te mostrei, fiz isso. Coloquei o alvo e falei, não. Qual é o meu objetivo aqui? Resolver. Quem vai resolver? Outra pessoa. Pronto. Então, assim, aí o que você faz? O sniper. Total. Porque o sniper, no filme, você pode perceber. Ele tá lá, ele só acerta... É um tiro. Que nem o Philip Kotler. Valeu o ingresso que eu ganhei. Olha só. Então, vamos lá. Vamos entender. Voltando. Você está... você não concorda com alguma coisa do teu mundo corporativo, com alguma política do mundo corporativo. Tá. E você quer, não gosta. Beleza. Qual o teu objetivo quando você for se posicionar? O objetivo não pode ser bagunçar tudo também. Isso não pode ser, tá? O meu objetivo é quebrar. Não. Qual é o seu objetivo? Sabe que a pessoa para pra pensar, né? Mas tá, objetivo do quê, Maria? Tá. Você vai mudar isso? Você vai fazer alguma coisa com essa informação? Eu tenho uma paciente que sofreu algumas traições, e aí ela me disse, me dá uma vontade de olhar o celular dele de novo. Aí eu disse, tá, o que você vai fazer se você descobrir outra coisa? Ela, não sei. Então, se você não sabe, se você não sabe que objetivo você tem, então é melhor não mexer. Assim, porque a pessoa já fez várias vezes e você deixou passar. Se você ainda não sabe o que fazer, é melhor você não procurar. E isso é no mundo corporativo também. Se eu não sei qual é o meu, entendeu? Alvo, qual é o meu target, qual é a mira que eu coloco, ou seja, o que eu quero com essa conversa? Eu quero resolver o meu problema. Perfeito. E o que eu percebo? Que muitas pessoas, seja aquelas que se posicionam demais, seja aquelas de menos, elas não têm objetivo. E aí vamos para um relacionamento afetivo, por exemplo, ou vamos, por exemplo, para a educação de um filho, como eu falei para você. Tá, o objetivo é que teu filho não suje mais a pia quando escova os dentes. Não suje, não adianta. Então,
estamos com um monitoramento que a gente chama de estressante. Monitoramento estressante com filho acontece muito. Então tá, vamos lá. Então, será que se eu explicar para ele como é que faz? Será que se eu fizer com que ele enxugue todas as vezes em que estiver sujo, ele vai melhorar? Isso é o objetivo. Qual é o meu objetivo com esse meu gesto? Olha, a gente ia economizar muita coisa, viu? Se a gente pensasse nisso. Então você consegue controlar. Isso é um truque. Você consegue controlar a tua emoção. Porque na hora você pensa, peraí, o que eu quero com isso? Quando você se pergunta o que eu quero com isso, você já sai do sistema límbico, automaticamente. E você vai para onde? Para o lobo frontal, que é onde deveria ser, né? Nosso órgão mais nobre. E é interessante, né? Porque a partir do momento que você tem um objetivo, né? Um norte, porque trazendo a referência do alvo, né? Você começa a tirar para tudo que é lado, talvez se desperte outras coisas, outros problemas. Exato. Né? Em função do que você estava fazendo, que não estava que não tá do que naquilo. você estava querendo. Mas pensa que interessante é isso, né? Tipo, pense que interessante. Por isso que esse homem só trouxe aquele PowerPoint. Porque realmente simples e direto. Porque é aquilo que tem que ser a nossa vida. Então, a gente precisa ser objetivo. Quem é objetivo, quem é, por exemplo, calculista, são palavras que as pessoas elas não entendem como muito positivas. Nossa, mas para que ser tão direto? Uia, que bom que eu sou direto, não é verdade? Sorte sua que eu sou uma pessoa direta. Não é? Então, assim, se nós começarmos a privilegiar, né, uma comunicação mais limpa, a comunicação mais limpa é aquela que foi pensada com antecipação, em que você calculou as coisas e que você, sem desautorizar ou desqualificar a outra pessoa, você fala sobre si próprio. Hoje em dia, a gente vê muito na internet, e nossa, aquelas bigaiadas políticas também, mais ainda, né? Demais. Uma coisa que a gente chama de, na filosofia, chama-se argumentum ad hominem. Não tem coisa pior que isso. Tiago fala, Maria, eu não estou gostando do que você está falando aqui no podcast. Eu digo, e você que é careca? Ou seja, eu não vou dizer, não, Tiago, eu estou dizendo uma coisa assim, assim. Não, eu digo uma coisa que pretensamente não te ofende em absoluto, porque você é uma mente brilhante, a gente já sabe, né? Nada. Mas entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, Sim, e você que não sei o quê? Levanta uma outra situação que não tem nada a ver com... Aleatória, mas sobre você. Então, o argumentum ad hominem tem sido muito utilizado. Mas é uma certa defesa da pessoa? Mas é uma defesa péssima. Pois é. Por que acontece? Porque você fala de A e a pessoa responde, e você que não sei o quê? Tipo, é quando eu caio em blog machista, porque às vezes pegam meus trechos e fazem react, né, de vídeos meus, né? Eu sou xingada, a resposta que me dão, geralmente é velha tatuada, velha não sei o quê, sempre velha alguma coisa, né? Velha outra coisa, né? Velha, não sei o quê, daí fala um palavrão. Ou seja, estão atacando a tua identidade, muitas vezes, whatever, mas não estão atacando o argumento. Então, assim, argumentum ad hominem, esse sim deve ser evitado nas discussões. Então, veja, quando, por exemplo, se eu falo, você que é careca, aí você pode responder para mim, Maria, eu estou falando sobre a tua fala no nosso podcast. Porque eu poderia da mesma forma, mas você... Exatamente, daí você ficaria que é velha. Ao lado machista. Entendeu? Sim, e aí nós não vamos terminar nunca. Sim. Então, veja, mesmo que alguém... Eu sei que você é cristão, mas eu não estou dando o exemplo de Cristo para mostrar a outra face, em absoluto. Estou dizendo, quando alguém vem com um argumento ad hominem para cima de você, porque é provável que isso aconteça, porra, e você que é preguiçoso, e você que sai antes do trabalho, tipo, sabe, coisa, argumento. Aí você pega e traz a pessoa pro tema. Que é o target. Com o questionamento socrático também, entendeu? Legal. Diz, o que você quer dizer com isso? Assim, me conte exatamente o que eu falei de errado aqui no podcast. Entendeu? Traz de volta. Então, veja, é uma composição de... Vocês vão ter que assistir de novo tudo que eu falei, né? Mas, enfim, sabe? É uma composição de coisas. Mas é possível fazer. Mas só é possível fazer sendo calculista e racional. Gente, se nós virmos os determinados setores da nossa vida como tabuleiros, em que cada um
tem um jogo diferente sendo jogado, eu acho que nós podemos ser mais assertivos e propositivos naquilo que nós estamos dispostos a comunicar. Deixa eu pegar esse gancho aí do calculista e racional. A gente, como Mais Futuro, né, a gente tem se posicionado cada vez mais como previdência digital, né? Isso foi um pouco antes até da pandemia, nos posicionando num cenário nacional, né, cada vez mais para realmente trabalhar em escala, para que mais pessoas possam investir, ter liberdade no futuro. Mas, ao mesmo tempo, você conhece aí, já caminha longa data conosco, a proximidade fez com que a gente construísse durante os anos um lado de um comportamento, de um relacionamento mais humanizado. Sim. E talvez a gente tenha se perguntado sobre isso, tá? Como crescer num ambiente digital em que eu vá escalar? Acho que é um pouco do que você vive hoje em rede social, Sim. como você falou, milhares e milhares de seguidores. Então, como crescer num ambiente digital em que talvez eu tenha cliente no Pará, na Bahia, no Sul, fora do Brasil, mas ao mesmo tempo mantendo esse lado humanizado dentro desse posicionamento assertivo que a gente está colocando, e ao mesmo tempo, né, como você bem colocou, sendo racional, sendo calculista, de falar a verdade. A pergunta é, da nossa parte, como que a gente poderia se posicionar perante até esses participantes? Aqui eu estou perguntando para uma participante, Sim. mas acho que é legal da outra parte também, como que os participantes poderiam e como que a gente poderia se posicionar, nós como Mais Futuro, numa eventual reclamação, num posicionamento de uma pessoa que traz uma problemática e, óbvio, a gente está realmente sempre buscando melhoria contínua, excelência no nosso atendimento. Então, como equilibrar tudo isso aí? Falei bastante coisa aqui, mas acho que é legal você entender, né, essa questão da humanização versus ser calculista Sim, e racional. sim. É possível isso? E dentro do nosso cenário da Previdência, de atendimento, isso não só na Previdência, mas acho que todo serviço, né, acaba se deparando com isso aí. Antes de tudo, né, além do algoritmo e além de um aplicativo de excelência, porque também não adianta, nós não podemos estar falando nada aqui se a pessoa vai tentar colocar um negócio lá e não consegue nada. entrar. Né? Perdi minha senha, nunca mais encontro. Troca o e-mail, ninguém troca, né? Então aí não dá, né? Aí voltando. Nada disso funciona se a gente não tiver, em primeiro lugar, numa questão técnica funcionante. Perfeito. Mas precisamos saber que há pessoas por detrás daquilo. Eu tive uma experiência hoje, estou trocando meus e-mails, hoje tive uma experiência com um banco. Hoje. Eu fiz a pergunta, trocar e-mail, tarará, tarará, e aparece, reclame aqui. Já fui olhar. É o fim da picada que você tem que ir pessoalmente. Tá? Eu pensei, Não. acho que não, né? Aí eu fui olhar no site, tinha 2 telefones, né? O 0400, o 0800, tarará. Liga para um, liga para outro. Daí não tem opção que eu preciso, né? Tá, vai. Isso já é uma tragédia, né? Mas E eu sou aquela crica, eu sou aquela pessoa que escreve tudo, põe data, tudo. Tem um caderninho das chamadas que eu faço, qualquer reunião que eu tenho, eu coloco assim a data, tudo para ter, né? Porque para eu lembrar, sim, né? Que tal data, o número de protocolo, eu sou bem chatinha. Estava fazendo isso, isso não é possível. Aí chega numa pessoa que me fala assim, caiu o sistema. Disse, ela não sabe responder. Aí veio a questão, mas veio a questão da assertividade minha. Pensei, vale a pena eu brigar com uma atendente? Ela me disse, a senhora pode ligar daqui a 40 minutos? Eu falei, querida, eu já estou mais ou menos uns 40 minutos tentando falar com vocês. Aí ela me disse, porque caiu o sistema. Eu falei, tudo bem. Desliguei e liguei de novo. Falei, sabe o quê? Vou pegar outra atendente. Como de fato peguei outra voz, outro nome, peguei. Faço todo o caminho. Você acredita que eu faço todo o caminho? Que daí eu tenho que voltar para o número anterior, tá? Mas eu disse, querida, então, por favor, me dê o caminho. Que números que eu tenho que discar? Então a senhora põe 5, 3, 2, sabe aquelas opções, né? Tá, por favor, me dê o caminho. No final de tudo, sabe o que foi a mensagem que eu recebi? A senhora tem que ir pessoalmente a uma agência. Aquilo que estava no Reclame Aqui. Exatamente igual. O que quer dizer isso? Quer dizer que há uma equipe técnica que está avaliando a coisa de uma maneira irreal. Porque se eu estou no mundo digital, eu quero soluções digitais para um assunto meu. Com segurança, claro, né? Porque senão também isso qualquer pessoa pode alterar. Tá. Isso é uma questão. Então, isso aqui é uma dica. Ou seja, eu mostrei essa minha saga de hoje para vocês entenderem que eu fui parar na primeira coisa que eu vi no Reclame Aqui. Realmente, só pessoalmente.
Tá. A outra, vamos lá. Precisamos compreender que há pessoas atrás daquele aplicativo. E as pessoas, o que eu sugiro? As pessoas aparecem onde? Nos stories. É bom a gente dar liberdade para os colaboradores aparecerem nos stories. É bom ter um telefone corporativo ali à disposição e usar. Ah, eles podem fazer besteira. Gente, a chance de uma pessoa, né, postar alguma coisa propositalmente contra é infinitamente menor do que a humanização que você dá. Não é? Vamos tomar um cafezinho lá agora? Ou seja, coisas simples que façam com que as pessoas que são, digamos, as beneficiárias daquele serviço de vocês, porque o serviço tem que ser benéfico para nós, são os beneficiários, né, do serviço, que nos sintamos partícipes. O que eu penso? Os perfis corporativos são muito frios. E aí eles se parecem muito. Porque o que é colocado ali? Colocado um carrossel, no máximo, 3 ou 4 fotinhas. Quando você vai olhar no story, está parado aquele negócio, não tá mexido. Mas, gente, dá para fazer mais de 100 por dia, sabia? Antes do Instagram começar a pagar, olha quanta coisa dá para fazer de story. Eu sei porque eu gasto meus stories, os pontinhos lá. Então, o que acontece? Aquilo humaniza. Ao mesmo tempo em que eu preciso ter um serviço de excelência. Eu não posso fazer a pessoa discar o número 0400, ficar 40 minutos esperando, depois o número 0800, para depois me mandar de novo para o 0400. Para no final de tudo, que ele não tinha os números, daí a menina me deu os números, me dizendo que eu tenho que ir pessoalmente. Mas por que não está escrito no site? Por uma questão de segurança, quando a senhora tem que mudar o e-mail, por que não está escrito isso? Deve se dirigir pessoalmente. Espero que compreenda que é uma segurança. Não é? A gente fica... Transparência, né? Ficaria tão feliz, não é verdade? Então, vejam, o que acaba acontecendo? Você não acredita na instituição, que você pensa, meu Deus, se para uma coisinha pequena dessas aconteceu isso, o que acontece com a coisa grande? Será que esse discurso dessa empresa é verdadeiro? Então, eu penso que as pessoas confundem digital com inacessível, e não é isso, né? O digital com economizar pessoas. Não tem coisa pior no mundo do que você mandar um WhatsApp pessoais, né? E você mandar um WhatsApp e vem, olá, eu sou a Oli, a sua assistente virtual. Você fala, aí você escreve tudo, ela, eu sou a Oli, porque não entendo o que você escreveu, né? Você fala, meu Deus, mas por que então tem um chat? Então, nesse caso, você acha até melhor não ter? Porque eu vejo você, né? Rede social, Sim. e milhares, né? Centenas e milhares de pessoas. Provavelmente você recebe muito direct. Muita, mas no meu caso... Você responde todos? Você consegue ter essa dinâmica? Como que você trata o... No meu caso específico, é uma coisa muito específica. As pessoas abrem o seu coração para mim, Sim. com o seu nome. Então, eu não posso deixar nenhum funcionário abrir o meu inbox. Mas isso é diferente. Então, as pessoas já sabem que elas estão sujeitas a não ter a resposta. Agora, uma lista nos meus cursos online, tem WhatsApp, tem tudo, e tem pessoas do suporte atendendo, desde... Que envolve a parte técnica do acesso, olha, não está acessando, claro, deu problema óbvio, no e-mail, tem que ter essa dinâmica, sim, ao mesmo tempo tem esse evidente, lado humanizado, evidente, que é o contato com você. É que no meu caso específico, entendeu? Como é que eu vou deixar alguém olhar coisas... As pessoas me contam, às vezes, que foram abusadas pelo seu pai e nunca falaram para ninguém. E a pessoa está lá com o seu perfil, com o seu nome. E o que é legal é que você conseguiu trazer dentro de uma dinâmica do digital essa humanização, né? De realmente, não, eu estou falando com a Maria. Sim, a pessoa sabe. Parece que ela está sentada na frente de você, sendo que ela pode estar quilômetros e milhares de quilômetros de distância. Isso. Né? E aí eu falo nos stories, às vezes a pessoa fala assim, responde o meu direct. Eu digo, gente, tem muita fila. Hoje eu respondi uns 40, às vezes eu digo, respondi 60, eu não aguento mais, estou com dor no dedo. Então, se ficar a tua pergunta, desculpe. Ou seja, a pessoa já sabe que ela está sujeita a que eu não veja a sua resposta. Mas ela compreende, porque é uma prestação, o direito diz que é prestação personalíssima, né? No meu caso específico é isso, mas eu queria que vocês talvez compreendessem que você se posicionar perante um cliente na era digital
implica, é um paradoxo, mas implica em se humanizar. Uhum. Porque tudo que eu não quero é que fazer um período, claro, FAQ tá beleza, né? Tipo, questões mais frequentemente feitas. Há muitas coisas que podem ser respondidas, né? Mas é tão ruim, Frio, né? né? Frio. Quando você quer uma coisa, você tem uma demanda simples, ela não é atendida, você fala, peraí, esses caras estão com a minha aposentadoria? Uhum. Esse pessoal está com o meu dinheiro? O banco está com o dinheiro da gente? Não é? Não responde? O que eu posso imaginar? Então, a gente fica nesse paradoxo permanente, né? Entre o que é o Black Mirror, né? Aquela série que é interessantíssima, né? Então, entre aquilo que é máquina, aquilo que é um algoritmo, né? Sim, sim. E aquilo que é uma pessoa que está por trás daquilo. E a credibilidade, ela está na pessoa, né? Total. Tá Deixa agora um assunto polêmico aí, até nem tá na pauta aí, mas Ah, você meu trouxe Deus. essa questão do relacionamento e a gente sabe aí cada vez mais a inteligência artificial entrando Sim, e substituindo pessoas sim, sim. nos relacionamentos, Nossa né, Senhora. profissionais. Né, você acabou de comentar aqui até um case, algo que você Sim. passou num atendimento. Como que você vê essa invasão da inteligência artificial? Veio para ficar? Eu acho que, de certa forma, é um avanço da tecnologia, mas como você bem falou, a relação humana, isso é duradouro, né? Perpétuo, não tem como você eliminar isso. Mas você vê algum risco para os relacionamentos, até nos posicionamentos assertivos, ou conforme a gente está falando, com a vinda da própria inteligência artificial? Eu vejo, né, falando em Black Mirror, eu vejo com muito, assim, com muito espanto, né, o avanço de algumas ferramentas que realmente até adivinham aquilo que nós gostaríamos, né? E até sugerem de uma maneira tão intensa que a gente nem sabia que a gente gostaria daquilo, né? Não, daqui a pouco tem gente fazendo terapia com inteligência artificial. Eu não tenho dúvida. Mas eu tenho uma experiência pessoal que foi muito engraçada. Eu tenho uma equipe que extrai, mas essa é a instrução, extrai de discursos meus, então, dos meus vídeos tal, textos, para depois transformar isso em postagens. Então eu digo, tire só o que eu falar, porque o que eu falo eu sei que não é plágio, eu sei porque eu não eu tiro da minha cabeça, ou seja, então não é, né? Então não tem erro. Então, e aí eu sempre reviso, porque sou eu quem autoriza a postagem também, então assim, não tem como. E aí o que acontece? Eu estava acostumada a ver alguns erros. Erro aqui, de coisas que eu falava, dizendo, peraí, mas não é bem assim, tal. Errinhos assim, né? Seja, às vezes, até de gramática, mas às vezes tal. E um dia eu vejo, nossa, que bonito, que lindo. Eu falei isso mesmo? Outro texto. Eu disse, estão usando o chatbox. Mas caí, vamos fazer uma reunião virtual, porque as pessoas estão em outros lugares, vamos? Conte-me tudo, não esconda nada. Você está usando inteligência artificial para fazer meus posts? Eu experimentei essa semana para ver como é que era. Não substitui o original. Pelo menos na minha experiência. Sim. Eu olhei aquilo, gente, eu cheirava. Parecia que era meu, mas não era meu, entendeu? Uhum. Sabe quando uma coisa é mais limpa do que você? Estão falando de você? Por exemplo, era um vídeo meu que eu falava um determinado assunto, e aquilo lá na escrita estava tão limpinho que aquilo era eu, mas deu um nó na minha cabeça, sabe? Mas não era. Eu acho que isso deve ser, na minha opinião, pelo menos pela minha experiência, deve ser inteligência artificial no futuro. Uhum. Sabe aquela coisa que parece que é boa, mas que daí não é você? Uhum. Eu acho que vai ter muito cheiro de coisa que não é nossa, mas vai ser usado largamente, se é que já não está sendo utilizado, né? Total. Inclusive nos próprios atendimentos, né? Como você bem falou. Maria, a gente está chegando na parte final aqui. Eu queria que você comentasse um pouco mais o teu curso, né? Dessa oportunidade. Eu fui presenteado, agradeço aqui presencialmente a você pelo curso. Ainda não comecei, né? Você está me stalkeando lá, tá me vendo. Eu falo isso para todo mundo. Você acha que eu vou ficar abrindo lá teu nome? Thiago não começou ainda. Imagina. Mas me conta um pouco mais sobre o curso, né? E também sobre suas redes sociais. Depois a gente vai colocar aqui, né, no próprio link para as pessoas te acessarem, acompanharem o teu trabalho. Eu já acompanho, mas acho que é legal você comentar um pouco do trabalho que você tem feito em redes sociais,
Depois você pode até falar, mas o pessoal coloca Sim. daí tuas redes sociais. Mas conte um pouco mais do curso. Você comentou que foi uma iniciativa que você teve. Qual que é a abordagem, né, o público que você está querendo atingir? Conta um pouco sobre Sim. o curso especificamente. Bom, eu tenho 3 cursos hoje online e eu estou criando um 4º. Mas esse específico, ele chama-se O Melhor de Mim, Inteligência Emocional para Todos. O que eu queria fazer? Eu tenho uma experiência muito grande em consultório. Depois, o que acabou acontecendo? Com o advento desses casos todos que eu comento, e eu faço tantos stories, respondo tanta caixinha, gente, eu pensei, eu dou muita informação para as pessoas, muita, mas a informação está muito esparsa. E realmente ela não tinha um nexo, né, para você segui-la e dizer, puxa vida e tal, tal, tal. Eu pensei, mas eu sei fazer isso. Eu posso fazer do A ao Z exatamente como a pessoa pode fazer para ter inteligência emocional. Então, eu falo sobre emoções e posicionamento, que hoje a gente acabou de comentar, sobre amizades, relacionamento afetivo, sobre relação com a alimentação. Aí, para meu espanto, pessoas me mandam mensagem dizendo, emagreci não sei quantos quilos, Olha parece aí, aquela ó. coisa, quer emagrecer, perguntem-me como, igual, gente. E eu pensei, meu Deus, não era bem o objetivo. Trabalhando a cabeça, Quando eu né? falava da alimentação, né? Porque eu Sim. gosto muito dessa coisa de, eu faço atividade física, eu me alimento, então eu procurei abordar em 13 módulos praticamente tudo aquilo que você precisa. E chama-se O Melhor de Mim, porque, em primeiro lugar, eu dei o meu melhor para isso, mas eu acho que a gente não deve economizar, sabe, Tiago, em dar o nosso melhor. Em nada. Quando eu falo assim, dei essa sugestão para vocês, gente, explore as redes sociais, façam stories, falem de vocês, deem o seu melhor. Às vezes, a gente dá o nosso pior para alguém achando que é troco, mas na realidade não é troco não, sabe por quê? Porque a gente se torna pior por causa da outra pessoa. Então, não se trata de mostrar outra face, como eu disse, mas se trata, assim, de dar o seu melhor. Então, assim, o que eu faço nesse curso, o curso está na plataforma da Hotmart. Para você ter uma ideia, ele tem, acho que 6.000 e tantos alunos, não lembro quantos alunos, esse específico. Ele tem a aprovação máxima de todos, sabe o que é isso? Uau. É absurda a aprovação dele. Por quê? Porque eu sei que as pessoas saem melhores de lá. Então, assim, eu procurei reunir tudo aquilo que eu já faço de maneira explicada. Como... eu ia falar, não vou falar. Vou falar, não. Mas é que... Olha aí, ó. Eu tenho um bordão, uma frase que eu uso bastante, não vou dizer. Essa não é da inteligência artificial. Não. E ela vai guiar um curso que eu estou fazendo agora, que é bem bacana também. Então é um spoiler, você vai lançar um curso aqui no nosso podcast. Exatamente. Então tá bom, olha a honra aí. Então vamos lá. E aí pensando no seguinte, pensando em que todos nós temos capacidade para nos desenvolver. Todos nós podemos ser melhores. Mas se a gente fizer um esforço, aliás, falando em esforço, tem um módulo muito específico sobre procrastinação. As pessoas procrastinam muito. Aliás, um tema bacana para o podcast de vocês. Porque procrastinar, meu Deus do céu. E imprevidência tem tudo a ver. Gente, tudo a ver. tudo Não, a lá ver. na frente eu vejo, lá na frente eu começo o meu investimento, Isso, aí vai envelhecer. isso. Isso aí. As pessoas não sabiam antes o que era a palavra procrastinar. Eu me lembro que eu perguntava para meus pacientes e eu tinha que traduzir, empurrar com a barriga. Uhum. Hoje, as pessoas conhecem a palavra, de tanto que procrastinam. Boa. É isso, verdade. basicamente. E, Verdade. podem seguir Não, que no legal. Instagram. E daí, nas redes sociais, o curso está lá, depois então a gente Tá lá, pode é bem colocar... fácil, link na bio. Ah, bem então fácil, tá bom, tá link tudo na certo. bio. Maria, muito obrigado, né, de coração aí o teu aceite pelo nosso convite, de estar aqui nos brindando aí com teu conhecimento, falando um pouco de um tema tão relevante, tão importante. A gente tem esse dentro do projeto Mais Futuro, entendendo essa jornada do nosso cliente, essa humanização, da gente realmente pensar nos nossos participantes. O MySelf é um dos pilares e a gente sempre convida pessoas aí para agregar, trazer informações. Eu entendo assim, a gente não está aqui apenas para cuidar do dinheiro das pessoas, Sim. do futuro, mas durante essa jornada em que eles permaneçam aqui dentro, realmente eles sejam impactados em todas as áreas das suas vidas. E esse é o nosso objetivo, é isso que a gente busca como MySelf.
e realmente você trouxe um conteúdo muito relevante, muito importante, a minha gratidão. Eu queria que você falasse suas considerações finais aqui e realmente sobre esse tema, e fica já o convite para outras abordagens. A gente já trouxe aqui várias outras aqui, ideias, mas muito obrigado realmente pelo teu aceito, pelo convite, né, que a gente fez, e você aceitou de primeira mão e nos brindou aí com essa brilhante conversa, né? Eu creio que realmente tem conteúdo muito relevante aí para as pessoas realmente tomarem rumos diferentes em relação aos seus posicionamentos, em relação aos seus comportamentos, seja no ambiente pessoal, profissional, mas muito obrigado aí por nos prestigiar com sua presença. Eu que agradeço, e não posso deixar de falar do Renato Folador, né? Meu grande amigo, uma pessoa que me trouxe aqui, ele sem ganhar nada com isso. Um dia eu perguntei, mas como é que eu vou fazer? Peraí, senta aqui comigo. Disse para ele tudo que eu tinha, onde que eu tinha, de que jeito que eu tinha, desenhou para mim uma maneira de eu poder fazer uma previsão para o meu futuro, inclusive sem me chamar para cá, isso é importante, ou seja, você também, né, Tiago, quando eu me aconselho com você não fala, pega essa parte, traz para cá. Tudo para cá, não, essa é a nossa ideia. Esse é o testemunho que eu tenho a dar, sabe? Então, claro que eu sempre virei, porque eu sempre serei grata, sabe, a ter sido acolhida por vocês. E como você me foi apresentado pelo Renato Folador, que eu podemos chamar pupilo, é ruim chamar pupilo, que diminui você. Não, mas não pupilo, é para te diminuir, mas né? Isso aí, para dizer sucessor, sim, né? sim, Uma pessoa que estava junto, né? Então eu transfiro a confiança que eu tinha nele a você, sabe? Obrigado. Então eu agradeço imensamente. Sempre será bem-vindo no meu coração também, tá? Bom, obrigada, tá, Tiago? Também. Gente, e vocês, né, caso vocês queiram fazer como a Maria, de realmente investir no Mais Futuro, ter liberdade financeira no futuro, como a Maria falou, né? A gente não está aqui realmente apenas como um produto, mas a gente tem um objetivo, um propósito, que é servir você, né, que busca mais liberdade no futuro. Eu costumo dizer isso. Renato nos ensinava muito que a alternativa a envelhecer é morrer cedo. Então, todos nós vamos envelhecer. E para que realmente a gente tenha liberdade no futuro, liberdade de escolha, liberdade de realmente até parar de trabalhar, se assim você desejar, realmente a gente precisa se planejar, a gente precisa ter o nosso presente, né, o que nós fazemos hoje para realmente construir um futuro diferente. Não deixe para amanhã, procrastinação, né, o que você pode fazer hoje e o que você está plantando hoje é o que você vai colher amanhã. Muito obrigado. Né, agradeço mais uma vez, Maria, pela participação. Fique ligado com mais conteúdo aí do Mais Futuro dentro, né, das nossas redes sociais, podcasts e etc. A gente está aqui realmente para servir você, nosso participante, e aqueles que não se tornaram ainda, fica o nosso convite aí também para se tornarem participantes do Mais Futuro. Até a próxima, muito obrigado.